e falar sobre as tendências, sobre as novidades, sobre as promoções, enfim, vocês também. E para falar sobre essas tendências, essas novidades, a gente sempre traz um convidado especial, né? E o convidado dessa semana, como eu já falei aqui, é o Fabrício Araújo. Boa noite, pessoal. Bom, eu queria, Fabrício, antes de você começar aí a nos presentear com a sua apresentação, nosso gerente comercial desse uma palavrinha ao pessoal. Legal, né? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? É uma honra estar com todos vocês. Falar de um assunto tão bom, tão rico hoje, né? Falar da diferença dos sorteadores. Isso é uma pergunta que a gente tem todos os dias, toda hora, todo momento, a gente recebe essas perguntas, né? Qual o roteador ideal para o meu provedor, para o meu cliente, para a minha banda? E hoje nós estamos com um especialista aí, que é o Fabrício, que eu sou fã desse cara aí. E hoje aproveitem bastante, podem perguntar à vontade. Eu só vou pedir só para que vocês mantenham o microfone de vocês desligados, para que qualquer som que tiver no ambiente, com o microfone ligado, às vezes atrapalha um pouco na comunicação, né? E vocês têm um chatzinho aí que vocês podem perguntar, né? E essas perguntas serão lidas no decorrer da nossa reunião aqui. E aí o Fabrício vai tirar todas as dúvidas, tá? E no momento tem um moderador aqui que ele pode desabilitar, na hora que quiser falar, o moderador desabilita o microfone de vocês para poder vocês fazerem a pergunta de vocês por áudio também. Eu queria só dizer que nossa reunião ela tem uma limitação, né, de pessoas. Então, caso alguém saia, por algum motivo, a internet cair lá e não conseguir voltar porque a sala já vai estar cheia, então não tem como você entrar. Então, vai ficar na fila de espera. Quando alguém cair, a outra pessoa vai acessar. Esse é um espaço exclusivo para clientes H2I. O nosso moderador ele vai estar acompanhando tudo ali e vai estar vendo quem é que participa, quem está entrando, quem está na fila para querer entrar e vai autorizar a entrada de cada um de vocês. Tá bom? Então, agora eu deixo a palavra aí com o nosso diretor comercial, o Vilmar Landulfo. Valeu, Erlan. Obrigado. Pessoal, queria falar dois assuntos com vocês. Antes de passar a palavra para Fabrício, me permita, Fabrício, por favor. Claro. É sobre o aplicativo que a gente criou, né? Já estava no forno para sair, já era um planejamento nosso, e a gente acelerou durante essa pandemia para ajudar na questão do atendimento, né? Onde o cliente pode consultar preço a qualquer momento, pode comprar a qualquer momento, né? E isso tem ajudado bastante. Inclusive, a gente tem feito promoções aos domingos, por exemplo, e ontem foi um sucesso de vendas a promoção que a gente criou. E aí eu queria aproveitar para divulgar que a promoção que foi ontem, que aconteceu ontem, a gente está replicando agora através do aplicativo. Então, quem quiser comprar agora no aplicativo, você vai ver lá fibra de R$ 399,90, vai ver roteador Intelbras, o RF301 por R$ 74,90, vai ver cabo cobreado por R$ 139,90. Aliás, foge um pouco do tema, mas depois eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho sobre o cabo cobreado. Mas lembro também que a gente não tem só cobreado, que inclusive é um cabo designado mais para CFTV. Mas muitos provedores acabam utilizando, né? Então tem esse cabo lá por R$ 139,90 também. E, bom, para baixar o aplicativo, vocês podem ir pelo Play Store, colocar H2I lá no Play Store e vão baixar o aplicativo. A senha vai chegar no e-mail que está cadastrado lá no nosso sistema. Então, quem já tem cadastro na H2I, a senha vai chegar no e-mail de vocês, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode falar com o próprio Airlan ou com o Leandro, que estão aqui online junto com a gente. Uma outra coisa que a gente criou também, que a gente lançou,
foi uma parceria com o Santander. Então, você, cliente que quer, você provedor que quer expandir a sua rede e precisa de um capital para dar aquele empurrão, a gente criou essa parceria com o Santander, onde você pode comprar com preço de à vista e pagar em 36 vezes. E a primeira parcela só daqui a 90 dias. Então, fantástico também. Quem tiver dúvida, inclusive durante o bate-papo, quem quiser, Arlan, coloca seu telefone aqui no privado, tá? Para a gente não misturar os assuntos e acabar tirando o foco de Fabrício, tá? Então, quem quiser fazer simulação de financiamento, ele já diz agora, porque a resposta é em 10 segundos. A Irlan ou o Leandro já consegue dizer se está pré-aprovado ou não. E aí você diz o valor, ele já faz a simulação. Eu quero 100 mil, quanto é que fica? 50 mil, 10 mil. Eu quero em 12 vezes, 24, 36. Enfim, dá para fazer muita coisa aí. E o Santander passou a informação para a gente que 84% das consultas que a gente passa para lá são aprovadas. Então, eles são muito flexíveis e essa oportunidade de comprar com preço de à vista é muito legal, tá bom? Mas voltando ao que interessa, vamos falar o que interessa, que é o papo reto de hoje, que é como otimizar o desempenho do seu roteador, compatibilizando com o recurso do seu link. Hoje em dia já é possível equilibrar e balancear os recursos do roteador, a banda de internet, com as necessidades funcionais do cliente. Tá? Então, agora, por favor, Fabrício Araújo. Valeu, obrigado, Vilmar. Obrigado, Arlan e pessoal da H2i pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui e a ideia é a gente levar um pouco de conhecimento para o pessoal e trocar uma ideia, né? Ouvir as dúvidas e tentar saná-las aqui também. Então, o pessoal que tiver dúvida, deixa aí no chat que a gente vai responder ali no final, né? Antes de iniciar, na verdade já iniciando, né? Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, antes de dizer qual é o roteador que eu vou instalar na casa do cliente, né, ou na minha casa, ou na casa do cliente do provedor, qual é o plano de internet que o cliente vai ter. Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque a partir dessa pergunta é que você consegue fazer outras perguntas para definir o roteador ideal. Se você tem um plano, por exemplo, o provedor está vendendo um plano de internet para o cliente dele de 200 mega, eu já sei que um RF301K não vai dar certo, por exemplo, que é um roteador fast e é um roteador só 2.4. Isso é fantástico, desculpa. Porque eu estou em diversos grupos, né, de WhatsApp, onde estão diversos provedores, e direto tem esses debates. Tipo, esse roteador não presta, joguei fora, joguei no lixo. E não estou falando só do RF301, não, tá? Estou falando de diversos roteadores do mercado. E agora eu entendo perfeitamente que tem a ver com isso que você está falando. Isso aí é interessante você ter colocado isso, porque dessa crítica, né, de que o produto não presta, o produto é ruim. Mas é preciso saber se aquele produto se encaixa no plano do cliente. Acontece às vezes com o GF 1200. Eu tenho lá, coloquei o GF 1200 na casa do cliente, mas o roteador é ruim porque ele só tem 100 mega na porta LAN. Mas nós temos um roteador que é giga também, que é o RG 1200. Então, se você olhar para o plano do cliente e entender qual que é o plano que o cliente tem, você já sabe qual serve e qual não serve. Então, esse meu primeiro exemplo já eliminaria alguns deles, né? 200 megas já elimina todos os roteadores que têm interface fast, na WAN pelo menos, já elimina todos os roteadores que são só 2.4 GHz. Então, a primeira pergunta, a primeira questão a ser levantada, e o provedor pode até criar uma regrinha lá, quando o técnico for instalar, né? Para planos de tanto a tanto, são esses roteadores. Sei lá, até 60 mega são esses. De 60 a 100 são esses. De 100 para cima são esses outros. Então, entender o plano de internet que está sendo oferecido é o primeiro passo para escolher o roteador. O segundo passo, depois que você sabe qual que é o plano de internet que o cliente tem, que o cliente assinou, né, você precisa saber se esse cliente
é um potencial cliente para uma expansão. Então, vamos dizer que o cliente comprou e você tem condições de oferecer mais banda para ele na sua rede ótica ou através dos rádios. Vamos imaginar que o cliente assinou lá só 50 mega. E aí você foi lá e colocou um RF301K, sem saber se esse cliente é um potencial de virar um 150 mega. Você foi lá e colocou o RF301K. Se na semana seguinte o cliente gostar da sua internet e quiser aumentar para 150 mega, você vai ter que voltar lá e trocar o roteador dele, porque aquele roteador já não dá mais conta desse plano que ele assinou, que ele aumentou agora. Então, fazer essa análise, né, saber se naquela região você consegue oferecer mais banda para o cliente, ou se esses clientes, esse perfil de cliente aceita, né, absorve aumentos de banda, também favorece na escolha, porque aí, se você sabe que o cliente é um potencial de fazer essa mudança para um plano maior, você já pode colocar um roteador lá que já vai atender o plano maior. Então, se ele resolver mudar para 150 mega e ele tiver um RG 1200 lá, já resolveu. Você não precisa voltar lá para o técnico, não precisa se deslocar até lá, não precisa configurar de novo, nada disso. Você vai trocar o plano de banda dele lá no seu concentrador e está tudo certo. Então, essa é a segunda questão, né? Definir qual que é a banda e saber se esse cliente vai ser um potencial de expansão ou não. Depois disso, tem a questão que está relacionada com a banda do cliente, é saber que se o roteador vai ser AC ou não. O roteador AC, né, todos os roteadores que a gente tem que são AC, eles operam em 2.4 e em 5 GHz. O que não é AC, ele opera só em 2.4 GHz. As bandas de 2.4, a frequência e o próprio protocolo, ele em 2.4, ele tem algumas limitações da quantidade de canais, do espectro ali disponíveis, tem muita interferência no 2.4 e tem uma capacidade de tráfego limitada. Então, se você quer oferecer planos de 60 mega, vou chutar o número aqui, chutar não, vou dar uma média do que a gente vê aqui, não é um chute, né? É uma média do que a gente vê por aí. Se o cliente vai assinar mais de 60 mega, 70, 80 mega, um roteador só 2.4 para ele provavelmente não vai atendê-lo bem, porque ele vai precisar ter essa experiência no Wi-Fi de 80 mega. Em 2.4 ele não vai conseguir por conta de tudo isso que eu falei, interferência, quantidade de canais limitadas e o próprio protocolo que é limitado. Então, para isso, você já tem que considerar que esse cliente tem que ter também um roteador AC. É comum isso, a gente escuta muito. Para planos de mais de 100 mega ou de todo roteador AC tem que ser gigabit, tem que ter a porta giga, né? Na verdade, não. O AC ele já resolve o problema do 2.4, que é interferência, que é a limitação de banda, mesmo que seja abaixo de 100 mega. Você não consegue 100 mega no Wi-Fi em 2.4, mas 100 mega no AC, no Wi-Fi você consegue. Então, vem sempre essa pergunta para a gente. Por que a Intelbras lança um roteador AC com porta fast? Justamente para resolver essa questão. Planos de até 100 mega e que não dá o Wi-Fi em 2.4, não dá conta. Mas a Intelbras poderia lançar um roteador com porta giga. Nós temos o RG 1200, se ele tem mais de 100 mega, dá para optar por um roteador giga também. O fast ele custa menos, então aquele cliente que tem menos de 100 mega você consegue atender melhorando o Wi-Fi dele, né, que 2.4 não daria, já com um roteador AC. Então, definir e entender qual que é o plano do cliente vai lhe permitir você colocar o roteador certo lá na casa dele. Se vai ser só um N 2.4 ou se vai ser um N e um AC. Voltando à questão de prever que esse cliente pode expandir, pode aumentar o plano ou não, você pode já considerar colocar AC em todo mundo. A não ser que você saiba que aquela região as pessoas não vão aumentar de plano ou você não tem disponibilidade de porta ali, de banda na porta para aumentar o plano de todo mundo. Aí você pode colocar o RF301 ou roteadores que não são AC de baixo custo, ou até um dos últimos pontos que eu coloquei ali, se o cliente não quiser pagar por isso. É importante deixar claro que os roteadores que têm uma tecnologia com uma capacidade de banda maior, eles têm um custo maior. Né? Eles não são caros, eles têm um custo maior, você investe mais,
o cliente investe mais ou o provedor investe mais para ter mais banda. Só que nem todo cliente quer pagar por isso. Beleza, só que é importante ele estar ciente de que se você não colocar aquela solução, o cliente assinou 100 mega, mas ele quer o roteador mais barato. Beleza, ele tem que estar ciente que o roteador mais barato pode não oferecer, entregar para ele a banda que ele quer. Para ele não ligar depois no suporte do provedor e dizer que assinei 100 mega e não tenho 100 mega. Mas espera aí, você não quis comprar o roteador que te atende 100 mega. É importante deixar claro isso pro provedor, né? Nesse caso, o roteador AC. E o provedor deixar isso claro para o cliente dele, né? Porque certamente o cliente final é quem reclama com ele. Você, a internet é ruim, não presta. Bluetooth, tá vendo aqui? Só que não sai som. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Por favor. Então, o cliente ele vem mesmo, né? Quando ele assinou lá 100 mega, se ele testar no Wi-Fi e não der 100 mega, ele vai ligar para o provedor e dizer que está ruim. Só que se na hora da instalação ele já foi instruído de que ele precisaria de um roteador mais robusto, ele nem vai ligar, porque ele sabe que a limitação está no roteador dele. Evita chamado, evita problemas no atendimento, né? Ô Fabrício, eu queria fazer uma pergunta, né, que todo mundo pergunta. Você falou do RF301K. Quanto de banda que o RF301K passa? Bom, essa pergunta, ela é... A resposta para praticamente tudo depende, e eu vou dizer o depende do quê? O RF301K, ele pode... é boa essa pergunta, e é interessante mesmo, porque essa pergunta sempre vem. O roteador, o RF301K, ele pode oferecer 50 mega para você ou só 15. Depende do ambiente onde ele está. Se tem muita interferência no ambiente que o cliente está, ele está num prédio que tem 200 roteadores. Quando você faz a busca pelo Wi-Fi lá, aparece 50 redes em 2.4 diferentes. Significa que está todo mundo gerando interferência em todo mundo. Nesse cenário, provavelmente um roteador desse, ele não vai conseguir oferecer 50 mega. Por quê? Porque ele está competindo no espectro com todo mundo. No ambiente que tem menos interferência, ele pode oferecer mais banda do que isso. Então, eu diria que o RF301K poderia ser um roteador para 50 no ambiente perfeito, assim, perfeito não, no ambiente bom, o espectro pouco poluído, talvez um pouquinho mais, mas essa faixa aí para você conseguir. E aí tem uma outra questão, que está relacionado também com a quantidade de dispositivos conectados. Porque ele pode oferecer 50 mega no ambiente sem interferência. Só que se você tiver 10 dispositivos conectados e você fizer o teste ao mesmo tempo, você não vai ter 50 mega mesmo, né? O cabo e o cabo conector influencia nessa referência aí? Tipo, o cara usar um cabo 100% cobre, o conector não adequado, pode acontecer? Bom, vamos separar as duas interfaces. Tem até um aqui, ó. Esse daqui é um RF301, né? Conhecido por todo mundo aí. O cabo de rede, essa interferência não seria no cabo aqui. Essa interferência na interface wireless em 2.4. Então, no espectro eletromagnético aqui nos canais, né, nos 13 canais que ele opera, ele compete com outros que usam a mesma faixa de frequência, as mesmas faixas de frequência. Então, a interferência que eu teria no cabo seria se eu usasse o cabo passando junto com energia elétrica, por exemplo, ou o cabo sem proteção passando junto com outras linhas de telecomunicações, coisas assim. A interferência que afeta ele, nesse caso, é a interferência do espectro na parte Wi-Fi. E isso não vai fazer diferença. Para esse ponto, né, não vai fazer diferença ele usar o cabo 100% cobre ou não. Para outras coisas vai fazer diferença, mas para essa interferência aqui não. Minha pergunta ela não ficou bem clara. Assim, eu quero falar assim, que a qualidade do cabo interfere no momento, porque às vezes o cara está com um ambiente perfeito, mas o cabo que não é de qualidade, o conector que não é de qualidade, pode influenciar assim na hora de passar banda. Tem alguma coisa a ver com isso aí? Sim, tem. Vamos lá. Se ele pegar um cabo que não é de qualidade
e ele está numa distância curta, por exemplo, ele é um cliente um provedor que opera no Metro Ethernet, ou ele faz um PAC-PON, né, oferece a última milha ali no cabo de rede e tudo mais. Se ele estiver muito longe do roteador e o cabo não for 100% cobre, deixa eu só voltar antes, né? Por que o cabo 100% cobre é melhor? E aí fica mais fácil de entender, de te dar essa resposta. O cabo 100% cobre, ele permite o Fast Ethernet, né, no caso do RF1200, do RF301K, o protocolo diz que eu tenho que ter até 100 metros de distância entre um dispositivo e outro, passando quase 100 megabits por segundo, seguindo todos os padrões ali de cabeamento estruturado. Isso no cabo homologado. Quando o cabo não é homologado 100% cobre, eu não consigo essa distância, eu não consigo essa banda nessa distância. Então, se ele está muito longe e eu estou usando um cabo que não é 100% cobre, por exemplo, eu não vou conseguir esse desempenho máximo aqui, já por conta do cabo, nos cenários de PAC-PON, por exemplo. Quando o cabo é muito curto, dá o NU para o roteador ali perto, isso não vai fazer diferença. Mas quando é um cabo longo, sim. Já o conector pode dar e acontece frequentemente. Por quê? O cabo ele tem 8 fios lá. No Fast Ethernet, né, no 100 megabits, ele só usa 4. Só que desses 4, se na hora de crimpar, você crimpa só 3 e um fica não crimpado direito, o roteador só vai reconhecer 10 megabits por segundo. E aí o cara testa a banda, dá só 10 mega. Ele acha que o problema está no roteador. Mas, na verdade, a hora que ele crimpou o cabo, não crimpou direito, desses 4, né, são 8, mas ele usa 4, um desses 4 não foi feito corretamente, e aí ele trafega como se fosse só 10 megabits por segundo. Então, o roteador, reconhecendo só 10 mega, provavelmente é o cabo mal crimpado em uma das duas pontas. Boa. Fabrício, a tecnologia 5 GHz é melhor do que a 2 GHz? Se eu olhar para a questão tráfego, banda, o AC, né, em 5 GHz, que é a tecnologia comum aqui nos roteadores, ele sim oferece mais banda, mais velocidade, né, vamos chamar aqui de velocidade, capacidade de tráfego do que o 2.4. Muito mais. E tem muito mais canais disponíveis também. Então, sofre menos interferência. Tem mais banda e sofre menos interferência. Então, nesse sentido, é melhor. A única questão que eu colocaria aqui é que o alcance dos 5 GHz ele é um pouco menor do que o 2.4. Alcance, quando eu digo, é o sinal. O nível de sinal é menor, pode ser menor do que o 2.4, porque é uma frequência maior, o comprimento de onda é menor e ele tem mais dificuldade de transpor barreira. Só que mesmo com sinal mais fraco, o 5 GHz pode ter mais velocidade do que o 2.4, por conta do protocolo permitir mais velocidade. Então, se você comparar o nível de sinal, né, o 5 GHz pode ter um pouco menos de sinal, só que ele ainda vai conseguir uma velocidade maior do que o 2.4 GHz. O protocolo permite isso. Então, se eu falar qual que é melhor, olhando para a questão banda, o 5 GHz é melhor, sim, e não tem volta. Se você quer oferecer mais de 60, 70, 80 mega para o cliente, tem que ser 5 GHz AC, mais do que isso, né? E voltamos de novo para aquela questão de alertar o cliente, né? O dispositivo dele, o celular dele, precisa ser 5 GHz também. É muito comum o provedor colocar o roteador top lá na casa do cliente e ainda assim o cliente reclamar, putz, só consigo 30 mega, que assinei 200, só consigo 30. E aí você vai ver o celular dele é só N2.4. Aí ele vai se conectar à rede 2.4 do roteador, não vai conseguir usar o máximo de banda, né? Então é importante, de novo, o provedor alertar o cliente. Tá, você quer 200 mega, paga pelo roteador, beleza, mas o seu celular, o seu computador também precisa ser compatível com essa frequência, para que você consiga usufruir, né, do máximo de banda fornecida pelo roteador. Fabrício, boa noite, tudo bom? Diga aí, Leandro. Uma pergunta que também uma pergunta não, uma dúvida, né?
que muitos aqui acabam se atrapalhando, até se confundindo em miliwatts, né, que é megabits por segundo, não, miliwatts que é a potência do sinal, né, a potência, né, do roteador, e megabits por segundo, que é Mbps. Qual é essa diferença, né? E o que, nas suas características, né, qual é o mais interessante ter um roteador? O que é mais importante para o usuário que vai usar a internet, né? O usuário que vai usar a internet é a banda, é a velocidade. Então, para o cliente, para ele, tanto faz se ele está com 3 barrinhas ou com 4. O cliente, ele quer testar a velocidade e ter velocidade. Então, quando a gente fala de miliwatts, né, ou MW, ou dBm também, é uma conversão ali de um para o outro, né, a gente está falando de potência. Quando eu falo de Mbps, ou megabits por segundo, eu estou falando de tráfego. Vamos fazer uma analogia aqui com a nossa conversa, né? Se eu falar mais alto aqui, a minha voz vai mais longe e vai transpor mais barreiras aqui. Só que as pessoas vão ouvir mais o que eu estou falando na mesma velocidade. Não adianta eu falar mais alto para mandar informação mais rápida. Agora, se eu falar mais rápido e mais alto, eu vou mandar minha voz mais longe e mandar mais informação no tempo. Se eu não falar mais alto, eu vou mandar mais informação num volume menor. Então, quando eu falo de Mbps, eu estou falando da velocidade, da quantidade de letras que eu estou falando aqui, palavras. Quanto mais rápido eu falo, mais informação. E o MW, né, os miliwatts ou dBm, é a amplitude desse sinal, é a potência do que eu estou falando. Então, potência, mais longe o sinal vai. Mbps, maior é a velocidade, mais informação eu mando e eu recebo. No dia a dia, para o usuário que está trafegando, o que mais importa para ele é o Mbps. Só que elas estão relacionadas. Se o sinal estiver muito fraco, eu não consigo ter uma velocidade muito alta. Porque o rádio, o roteador, né, a parte RF ali, ele usa uma modulação adaptativa, que a gente chama, então ele troca a modulação. É como se eu estivesse falando rápido aqui. Alguém foi se afastando de mim, para ela entender o que eu estou falando, eu tenho que falar mais devagar para ele conseguir entender melhor. Então o rádio ele faz isso. Quando o sinal vai ficando fraco, ele troca a modulação, diminui a velocidade para garantir a comunicação. As duas coisas são importantes, mas a percepção de rede boa ou não vem do Mbps, né, dos megabits por segundo. MW, miliwatts, são a quantidade de barrinhas, e Mbps é a velocidade que ele vai ter ali no Wi-Fi. Perfeito, perfeito. Fabrício, você me... Oi? Repita aí, Márcio, por favor. Fabrício, eu quero falar de um tabu. Márcio, acho que seu fone está... Precisa habilitar o fone aí, Márcio. Fabrício. Jogar no Wi-Fi. É um tabu que nós estamos sempre lidando com esse assunto. Para um cliente nosso, jogar no Wi-Fi, qual é a melhor dica? O problema no jogo está relacionado com o ping, o ping e a latência. Latência é o tempo de ida e volta da informação do roteador para o dispositivo e do dispositivo dele para o roteador e para a internet também, né? No cabo, entre o computador e o roteador, esse ping, né, entre esses dois dispositivos, ele é o menor possível. No Wi-Fi, você coloca aí nessa equação o meio que é a interferência no espectro. Então, se você tem em 2.4 muita interferência no ambiente, o ping do dispositivo para o roteador vai ser maior, ele vai ficar oscilando, porque o roteador ele vai estar competindo ali no espectro com todo mundo, e aí tem informação que ele descarta, e aí essa velocidade, né, esse tempo de mandar e receber informação, demora um pouco mais, que é o ping, que é a latência, e isso afeta jogos que são em tempo real ali. Qual que é a dica que eu daria para o cara que gosta de jogar e quer usar o Wi-Fi? Primeiro, ele tem que ter um dispositivo AC. Eu já diria logo de cara que o dispositivo dele tem que ser AC por conta de sofrer menos interferência
né? E ele ter mais canais disponíveis, ele ter mais banda também disponível ali no AC. Então a dica que eu daria seria usar um roteador AC e o dispositivo dele, que ele vai usar, também ser AC. Se o computador dele não é AC, aí ele precisa de um adaptador, e nós temos um A1200, que é um adaptador USB, você coloca na porta USB, ele habilita o 5 GHz no notebook ou no desktop que não tem, né? Então você coloca lá, ele é como se fosse uma placa Wi-Fi USB, você coloca lá no computador e aí você começa a pegar a rede em 5 GHz também, se o computador dele não for. Mas ainda assim, se ele quiser perfeição, ping sempre de 1 milissegundo, o ideal é ele colocar o cabo mesmo. Se ele não quiser nunca ter problema e tirar essa variação aí do espectro, né, que pode existir também, 5 GHz vai ser menor, mas pode existir, o ideal seria, se ele não quiser zero incomodação, é cabo mesmo. Mas dá para jogar no AC também. Ok, beleza. A Sheila está parabenizando pelo tema, pela abordagem e pelas dicas. Obrigado, Sheila, aí, pela participação. Valeu. Meira Arroba tá sugerindo que a gente faça uma outra live depois para falar só sobre rádios. Então, até depois você fala um pouquinho sobre os rádios da Intelbras aí também. Boa. Essa merece uma live só para isso mesmo, mas a gente dá uma... Verdade. E pouca gente sabe que tem solução para isso, né? Tem. Eu ainda percebo isso, ainda percebo que ainda tem uma resistência, assim. Sim, e resolve um problema que às vezes você não consegue passar a infraestrutura, né? O rádio ele resolve ali alguma questão, alguns problemas desses. Uma outra coisa importante de se falar na hora de definir o roteador ideal é a questão, já até falei rapidinho aqui, a quantidade de dispositivos conectados, porque dependendo da residência é muito fácil você chegar em 10 dispositivos. A quantidade de pessoas que tem na casa, por exemplo, é muito fácil você chegar em 15 dispositivos conectados. É a TV, é o celular do pai, da mãe, dos 2 filhos, aí já deu 5. Aí você tem o notebook, 6, o notebook do filho, 7, mais a câmera Wi-Fi, 1, 2, 3 câmeras Wi-Fi, já deu 10. Se você tiver controle de acesso, então é muito fácil chegar. O nosso papo reto da semana passada, Fabrício, foi sobre casa conectada, automação residencial. É tudo ligado no Wi-Fi também, né? Exatamente. E aí você precisa considerar que o seu roteador ele tem que suportar não só a banda, mas a quantidade de dispositivos conectados também, né, para saber se vai dar certo ou não. Os roteadores mais simples, ele suporta uma quantidade pequena de dispositivos, porque são soluções de baixo custo. Quando você precisa de mais dispositivos, 30, 40, você precisa de roteadores mais robustos. Os roteadores AC, geralmente, eles já têm uma capacidade maior de dispositivos conectados. Se você vai oferecer provedor... Se o provedor Se o provedor vai oferecer o serviço para uma empresa, por exemplo, aí o Wi-Fi tem que ser de alto desempenho. Aí a gente vai para as soluções de Wi-Fi empresarial, né? Estão ouvindo? Tô. Alguém abriu o microfone, fez um barulho, mas parece que já beleza. Colocou mudo de novo. Então, quando você vai para soluções de provedor que quer oferecer planos de internet para empresas, aí você já precisa considerar o uso de soluções Wi-Fi empresariais, né? Que aí são soluções de alto tráfego e alta densidade, que a gente chama. 100 dispositivos, 350, 500 dispositivos conectados, né? Então, quantidade de dispositivos também é importante. Não é só ser AC ou N 2.4, né, ou dual band, né? E saber o plano de internet. Eu preciso saber também quantos dispositivos o cliente vai ter na casa deles conectados ali àquela rede, né? Isso é bastante importante também. Fabrício, eu tenho uma pergunta. A grande pergunta é, às vezes as pessoas querem botar roteadores em quiosques em beira de piscina. O que eu sempre falo é que o espelho d'água é um dos maiores vilões. Espelho d'água, borracha, vidro, tudo isso interfere, né? E aí eu opto muito e indico também o AP 360, né? Ele tem 630 miliwatts.
apesar da potência dele, aquilo que você falou que ele, como ele fala, mais alto, você recomendaria ele para usar no quiosque, em beira de piscina, em um clubezinho, em casa mesmo, para uma determinada quantidade de pessoas, né? Como são quantidade de dispositivos maiores dentro desse roteador, desse AP, você recomendaria esse dispositivo, esse equipamento? O AP360, ele é só 2.4. Então, de novo, eu volto lá para o início, né? Quanto de banda você quer oferecer para cada dispositivo? Se você me disser que são tipo, 10 mega para cada um, 20 mega para cada um, e para 100 dispositivos, que é o que ele suporta, beleza, ele pode dar conta ali. Não vai conseguir os 10 para todo mundo, não vai conseguir os 100 mega, mas você vai conseguir, ao mesmo tempo, né? Mas você vai conseguir atender essa demanda. Agora, se você precisa de 50 mega, vai oferecer esses 50 mega para todo mundo, eu já diria para você colocar uma solução AC. Mesmo tendo uma área de cobertura menor do que os 630 miliwatts do AP360, você vai conseguir mais banda, e aí a gente cai numa dualidade aqui, né? Quando você tem muita densidade e muita banda, precisa de muita densidade e muita banda, às vezes você vai precisar de mais de um ponto de acesso para cobrir aquela área. Se você coloca só um, e o AP360 com 630 miliwatts vai mandar o sinal muito longe, pode ser que mesmo o sinal chegando bom, você não tenha a melhor velocidade. Então, às vezes é melhor, em vez de colocar um para cobrir toda a área, colocar um aqui e outro lá e distribuir esse Wi-Fi. Fabrício, e o Jonas pergunta aqui, acho que tem a ver com isso aí que você está falando, não sei se tem a ver. A Intelbras tem solução para a rede mesh residencial? A solução mesh seria adequada para isso? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto aí, bom gancho, né? Que aí, né, quando você fala de colocar um outro ponto de acesso ali, se você não quiser passar o cabo entre eles, você pode adicionar um AC já, que é o Twib, né? E outro Twib lá no outro ponto. Então você distribui, você não vai ter um só ponto, um roteador, mandando o sinal para todo mundo, para todos os pontos do ambiente, e tendo baixa banda. Você vai ter vários nós. Eu até trouxe eles aqui, ó. Tem um Twib Giga aqui. Você vai colocar legal, um no ponto, aí depois você vai colocar lá outro no outro ponto. Esse aqui é o Giga, mas a gente tem o Fast, que é mais simples, né? E esse produto aí, então respondendo, Jonas, a Intelbras tem sim solução para rede mesh residencial e é muito vendido, viu? Muito, não dá para quem quer. Chega e acaba o tempo. Quanto mais a gente compra, mais vende. Esse é o Twib. Sucesso aí. Está perguntando qual seria o equipamento, né? O Twib, a solução Twib Intelbras. Esse aqui é o Twib Giga, mas tem um que é o Twib Fast. Ele é um pouquinho menor e as portas são Fast Ethernet, né? Para até 100 mega. No caso desse daqui, ele é o Giga para mais de 100 mega. Então, respondendo a pergunta do Arlan, né? Se você quiser muita banda, velocidade alta, né? Experiência de navegação para todo mundo, eu já adicionaria uma solução residencial, né? Ou vários nós mesh para você distribuir do Twib para você distribuir o sinal. Se a experiência, o meu cenário é uma piscina, né? Espelho d'água. Você recomendaria o mesh, o Twib ou o AP360 ou o AP1350? O Twib e o 1350 ou 1300 ou o Twib ou 1350 ou 1750, dependendo da banda. Onde que o espelho d'água ele interfere? Vamos imaginar que eu tenha um ponto a ponto aqui entre um rádio e outro. O sinal ele sai de um e vai para o outro através das ondas eletromagnéticas. E se eu tenho um espelho d'água aqui embaixo, esse sinal ele sai daqui, uma parte da frente de onda vai direto e uma outra parte bate no espelho d'água e chega lá com um atraso. Como a água ela é um espelho, vou chamar aqui de um espelho aleatório, ele vai ficar o tempo todo se movimentando, por mais que pareça estar paradinho, vai estar se movimentando com o vento e tudo mais. Esse espelho, ora ele melhora, ora ele piora. Ora ele melhora, ora ele piora. E aí esse sinal que chega atrasado, ele prejudica a comunicação. Só que agora imagina que o rádio vai estar aqui, os dispositivos estão aqui e o espelho d'água está aqui. Ele não vai atrapalhar essa comunicação. Talvez para quem esteja do outro lado da piscina. Só que como a distância é curta, você acaba compensando isso. Na longa distância tem um impacto grande, mas no ambiente com curta distância não, entendeu? Entendi.
Obrigado. Lá na sua mansão, Erlan, tem que estudar bem aí como é que vai fazer. A piscina olímpica aí é negócio. Pessoal, queria até agradecer aqui a presença de Rob Reis, nosso executivo de vendas da Intelbras, no segmento de redes. Está aqui presente. Rob, se você quiser também participar, fica à vontade. Assim como todos, tá? Vocês podem perguntar não só pelo chat, mas se quiser fazer alguma pergunta também aí, vamos só correr com o tempo. Ô Fabrício, voltando a falar dos roteadores, para esses em questão aí que a gente apresentou, quantos dispositivos simultaneamente esses roteadores aí em questão suportam e com qualidade? Sim. Fabrício, só um minuto, desculpa. Vamos fazer uma brincadeira aqui, pessoal. Os clientes que seguirem nosso Instagram, H2i, @H2i Distribuidor, dá uma curtida lá e segue, vai participar de um sorteio de um barril de chopp aí no final do papo, tá? Então, basta seguir e curtir lá a página da H2i, que daqui a pouco a gente vai sortear um barril de chopp. Executivo de vendas pode participar? Executivo tá fora. Só se eu puder participar também, vale? Caiu a internet? Não. Fabrício? Tá valendo. O Rob me perguntou aqui, pediu na verdade para você falar um pouco da aplicação do GF 1200. Mas responda a pergunta de Léo primeiro, por favor, Fabrício. Boa. Cada roteador ele tem ali uma capacidade máxima de dispositivo, né? A gente falando do RF301K, por exemplo, que é o mais simplesinho, né, a solução baixo custo, ele vai suportar 10 dispositivos conectados simultaneamente. Isso aqui é o máximo que ele consegue associar aqui de dispositivos. Quando você pergunta com qualidade ou não, aí depende do quanto de banda o cliente vai ter. Né? Volta lá no início, né? Quanto de banda que ele vai ter. Se eu tiver 10 dispositivos conectados simultaneamente e todos navegando, é aquele exemplo que eu dei. Se eu tiver 50 mega aqui, eu não vou, ao mesmo tempo, né? Eu não vou ter 50 mega para todo mundo. Então, a quantidade de dispositivos está relacionada com a divisão, né, dessa banda. Quando a gente vai para os RF 1200, são 40 dispositivos conectados. Quando vai para a solução Twib Fast, são 40 dispositivos. Quando vai para o Twib Giga, 60 dispositivos conectados. Então, cada um tem. E lá no datasheet de cada roteador, na hora de fazer essa escolha, né, para o cliente, o provedor chegou lá, fez aquela pesquisa ali na casa do cliente, perguntou para ele quantos dispositivos ele vai ter. São 30. Então, você já precisa de uma solução RG 1200, por exemplo, que o RF do RF301K já não vai dar conta. Eu tenho 50. Putz, então vai ter que ser um Twib Giga para você, porque ele é AC. Se ele tem 50 dispositivos conectados, ele não vai ter 10 MB de internet, ele vai ter mais de 100 provavelmente. Então ele já precisa de uma solução Giga que suporte essa quantidade. Então depende, cada um tem a sua capacidade e é preciso conhecer todos eles para conseguir oferecer para o cliente a quantidade, o roteador certo. Perfeito. Vilmar, posso fazer uma pergunta? Opa, claro. Thiago, é Thiago que está falando? Isso, Thiago Porto. Grande Thiago. Por favor, meu amigo. Boa noite a todos aí. Eu quero aproveitar a ilustríssima presença do nosso Fabrício aí para ver se eu consigo tratar uma demanda importante em um cliente. Esse cliente, Fabrício, ele me solicitou uma solução para transmitir lives. Ele é um músico e trabalha com som e ele transmite lives, faz a produção dos eventos e transmite essas lives. Ele me solicitou uma solução e eu levei um roteador para fazer um teste. Quando ele colocou na repetição o RG 1200, 4 RGs 1200, trabalhando em repetição, a gente observou uma queda de 70% da transmissão. Então eu comecei a analisar alguns cenários com antenas de rádio, um APC ou algo assim. O que você me indicaria para uma solução dessa? Bom, primeiro, qual que é a banda que ele vai utilizar? Na verdade, antes, eu acho que se ele quer repetir o sinal, o RG, esse cenário dele já não é o ideal. Vários RG como repetidores, ele tem que ir para uma solução mesh.
Qual que seria a diferença do mesh para um roteador no modo repetidor? Que o mesh, ele procura, né, quando você coloca mais de um ali, monta a rede mesh, você vai, quando você está conectado ali, o seu dispositivo, ele vai estar conectado sempre no melhor, que tem a melhor qualidade de sinal, não necessariamente o mais próximo, mas o que está melhor. E o tráfego, ele vai pelo melhor caminho sempre. Quando você coloca vários repetidores, pode ser que você mesmo distante esteja conectado no primeiro que você pegou, né? Porque não tem uma inteligência ali para te mandar conectar no outro, para trocar de dispositivos e fazer essa transição. Se eu considerar uma distância de mais ou menos um campo de futebol, um estádio. Não, eu acho que aí a aplicação já é uma aplicação completamente diferente. Aí a gente já parte para uma solução corporativa, né? Isso. Quando você falou lives, eu imaginei que era na casa dele ou num ambiente assim. Mas num ambiente desse tamanho, aí você já precisa de um projeto mesmo. Aí é preciso, eu não vou conseguir dizer para ele qual que ele vai usar aqui, que a gente precisaria saber as distâncias, quanto de banda ele vai ter, se dá para passar cabo, se não dá, como vai ser o fluxo, o trânsito dentro desse ambiente, né? Provavelmente soluções home office aqui não vão dar conta e o RG não deu, não é porque ele não é ruim, não é porque ele é ruim, é porque ele não é para essa aplicação. Não, sim, com certeza. O que eu orientei para ele foi exatamente isso, que o RG não é um repetidor, é um roteador que tem também a função de repetição. E que por isso houve a queda no modo repetição. E aí fiquei de fazer a pesquisa para indicar um outro equipamento para o cliente. Estou aproveitando aqui a oportunidade de estar falando contigo para... Não, show de bola. Eu acho mais que ideias. Esse é o momento mesmo. Você pode, claro que a sua pesquisa, né, e a pesquisa de projeto vai ter que cair nesses pontos de avaliar o cenário, como que as pessoas vão transitar ali dentro e tudo mais, mas você já pode partir para uma solução corporativa. A P1350, a P1750, que tem handover, passando o cabo até eles, né, para você fazer essa transição automática, ou talvez rádios, né, setoriais ali cobrindo essa área. Então, mas já ir para soluções corporativas, sabe? Para você garantir o desempenho para fazer esse projeto. Bacana. Obrigado, Fabrício. Boa noite. Valeu. Legal. Não sei se já foi falado da pergunta aqui do Luan. Para planos de 50 MB para ser fornecido o roteador incomodato para o cliente, qual você recomenda? Então, planos de 50 MB, volta de novo na questão da quantidade de dispositivos. Se ele tiver poucos dispositivos e o ambiente dele não tiver interferência, for o ambiente ideal, ou com pouca interferência, digamos assim, em 2.4, ele pode, provavelmente não, talvez ele possa conseguir essa experiência no RF301K. Se ele não quiser ter problema, ou se ele quiser já prever o futuro, esse cliente vai migrar para 60, 70, 80, 90 mega, ele já pode considerar uma solução AC. Aí tem vários, né? Pode ser o RF 1200, pode ser o Twib Fast, pode ser o iForce aqui, o W5 1200, que esse aqui é o novo, né? Ele é AC e tem aqui as portas Fast, né? Só que ele já resolve o problema de baixo tráfego no Wi-Fi, porque ele já é AC. Então, se você tem 80 mega num cara desse daqui, 90 mega num cara desse daqui, você consegue 90 mega no Wi-Fi nele, porque ele já é AC. Se o dispositivo do cliente for AC também. Tem muitos provedores que oferecem até 60 mega, soluções mais simples, dali para cima, outras soluções. Então, tem que considerar qual vai ser a necessidade do cliente mesmo. Hoje já é mais comum, tá? Até uma dica que eu deixo, já é mais comum ter celulares, tablets e computadores com 5 GHz. Já é mais comum. Então, vale a pena já considerar a definição, digamos assim, de roteadores já AC, mesmo para 50 MB. Porque aí você já evita problemas e já permite expansão desse cliente no futuro. Mas se for muito baixo custo e o cliente não quiser pagar realmente, ou se o custo de instalação ficar tão alto e inviabilizar o negócio, aí pode considerar também os RF301K. Então, quer garantia de velocidade maior ali no AC, no Wi-Fi, já recomendaria ser o 5 GHz mesmo para baixa banda. Ok.
Tem uma pergunta aqui da Meira Arroba. Depois deixa seu nome aí, Meira Arroba, porque fico chamando assim, fica estranho. Ela está falando o seguinte: uso rádios UbiKit com roteadores Intelbras. Isso posso ter perda de ganho de qualidade? Não. Não. Lembrando que a Intelbras tem rádios, como já foi dito, né, anteriormente. É isso aí. Nós temos os rádios também para fazer essa conexão, né, do provedor até o cliente final, e dentro da casa vai o roteador. Quando ela fala que tem o rádio da marca X lá fora, descendo um cabo e entrando no roteador, essa comunicação aqui no cabo, ela é Ethernet, padrão. Então não existe incompatibilidade nessa conexão entre a porta LAN ali do rádio e a porta WAN do roteador. Não tem. Então, não tem incompatibilidade, não vai ter problema nisso. É que no projeto de rádios, tem outros fatores que precisa se considerar, né? Assim como a gente considera a interferência no ambiente do cliente, num cenário de rádio, é preciso considerar a interferência no espectro lá fora, né? Entre o provedor e a casa do cliente e tudo mais. Existe sim, pode existir incompatibilidade entre base, torre Intelbras e cliente de outra marca, se a base Intelbras estiver usando o protocolo proprietário. Aí outras marcas não vão se comunicar. Mas daqui para baixo, dentro da casa do cliente, não tem incompatibilidade, é para funcionar perfeitamente. É Ethernet, né? Padrão de rede universal. Muito bom. Pessoal, se tiver mais perguntas aí... Tem uma outra questão que eu queria colocar aqui quando a gente fala de provedor. Eu falei aqui do W5200, né, que ele é um iForce, é um roteador novo. É o último roteador que a gente lançou. O conteúdo saiu, inclusive, acho que semana passada ou semana retrasada. Está lá no YouTube Intelbras BR e no Facebook Sou Parceiro. Se quiser saber um pouco mais sobre ele. Inclusive, está faltando, viu? Logo chega, logo chega. Tá faltando. O roteador Intelbras aqui na região tá virando item de luxo. Porque a gente está procurando distribuidores e tá acabando muito rápido. Nesse momento aí de pandemia, né, que as pessoas precisaram de mais banda, justamente para as lives, para os cursos online, para os trabalhos em home office, a demanda subiu demais e nem a Intelbras como fabricante, nem nós como distribuidores estamos conseguindo dar conta. Realmente está chegando e acabando. E cada vez mais. É isso aí. Isso é bom. É uma coisa gigantesca, né? Porque não é só Intelbras, é uma coisa do mundo. Todo mundo depende do componente que vem da China, que depende... Aí está passando por esse sufoco, mas vai passar, gente. Já está melhorando, cada dia está conseguindo atender um pouquinho mais. E a intenção é que até outubro a gente já consiga dar uma melhorada substancial. Não vou dizer para a normalidade, mas a gente vai melhorar bastante, tá? É isso aí. Mas, de certa forma, tem um lado positivo, porque os clientes começam a dar ainda mais valor aos equipamentos do Intelbras. É isso aí, isso aí. Verdade. É isso aí. Quando eu falo do W5, né, como eu falei, ele é o iForce, ele e o GF1200. O GF1200, até uma pergunta que o Vilmar fez, né, que veio de alguém ali para falar um pouco mais sobre o GF1200. O GF1200 e o W5, eles são o iForce, são uma linha nova de roteadores, né? O GF veio antes dele, mas qual que é a vantagem deles? Eles têm uma plataforma que a gente chama, eles são compatíveis, né? Uma plataforma que a gente chama de Remotize. O Remotize permite que o provedor faça a gestão desses roteadores através da internet, através da nuvem. Então, o cliente resetou o roteador. Nós temos lá o Customize para os RF1200, RG1200, RF301K, que você customiza um firmware e coloca lá no roteador. Se o cliente resetar, ele volta para aquele firmware ali. No caso do Remotize, você cria essa configuração sem precisar ir na casa do cliente. Então, se o cliente resetar, ele volta para um padrão que você enviou. E se você quiser que no futuro o firmware lá no roteador, né, a configuração no roteador do cliente seja outra, você, sem precisar voltar lá, através da internet, da nuvem, da plataforma, você cria uma nova configuração e envia para o roteador. Você consegue atualizar o firmware deles tudo remoto, agendar a atualização, sem precisar ir lá na casa do cliente, né? Consegue automatizar esse processo. Quero agendar para de madrugada, por exemplo, a atualização dos W5 do meu parque. Agendo. Se eu quiser só testar
A Intelbras lançou um firmware novo, eu quero testar aqui em 5 roteadores dos meus técnicos, que é a internet que eles têm. Se der certo, eu libero para todo mundo. Lá no Remotize você programa isso para atualizar só 5, depois ele manda para todo mundo se você julgar que está tudo certo. Então, e tudo isso em nuvem, tudo isso sem precisar estar conectado fisicamente lá na casa do cliente. Tendo internet aqui, você já consegue fazer todas essas configurações através do Remotize. Então, poupa tempo do provedor de se deslocar até a casa do cliente, evita problema. Lá na hora de customizar o firmware, você consegue aumentar o tempo de reset, por exemplo, para 3 minutos. Então, evita que o cliente resete o equipamento aqui, né? Evita um monte de problema e evita que o técnico tenha que voltar lá, gastar deslocamento, tempo, só para configurar o PPPoE. Isso tudo você consegue fazer através do acesso em nuvem. Fabrício, obrigado, desculpa me interromper mais uma vez. Manda ver. Eu queria que você falasse sobre o... Esse Remotize é gratuito? O Remotize é gratuito. Isso daí é só entrar lá, remotize.intelbras.com.br. Ele é compatível com o iForce W5200F e com o GF 1200. Show de bola. Valeu. Ô, Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, vamos falar de redes corporativas, são detalhezinhos sobre o Splash Page. Eu fiquei curioso que teve um cliente que me perguntou se no Instagram já estava disponível. Facebook eu sei que tem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do Splash Page para aqueles clientes corporativos, né? Que usam o AP360, 310, o AP1350, né? Poderia falar um pouquinho dele, por favor? Claro. O Splash Page, ele é até legal fazer uma separação, né, do Splash Page do check-in no Facebook. O check-in no Facebook, você configura lá dentro deles, dos APs corporativos, 310, 360, 1210, 1350 e 1750. E aí, quando você vai conectar a internet, você conecta numa rede sem senha, e aí ele abre a página do Facebook para você fazer o check-in. O Splash Page, ele não depende do check-in do Facebook. Então, o Splash Page você conecta numa rede sem senha, e aí ele exibe uma página com um vídeo ou com uma imagem, por exemplo. E aí essa imagem pode ser a propaganda do cardápio do dia para um restaurante, ou esse vídeo, vamos imaginar H2i, né? H2i hoje está com uma promoção de roteador Intelbras, hoje. Isso. E aí os clientes chegaram aí na recepção, ele vai usar o Wi-Fi, quando ele conectar no Wi-Fi, sem senha, antes de navegar, aparece o videozinho do roteador Intelbras ali para ele, ou aparece uma imagem, promoção, 10 roteadores Intelbras por X. E aí isso já aparece para ele antes de permitir o acesso à navegação. Então, o Splash Page não depende do Facebook. Mas o check-in, que é através do Facebook, nos APs corporativos você consegue fazer direto nele, né, direto dentro da interface do roteador ali. Mas, se você estiver usando o Tanasa, que é uma plataforma de gestão em nuvem dos access points corporativos, você consegue liberar o acesso através do Facebook, do Instagram, do Gmail, do número de telefone, do e-mail, do voucher, tem um monte de possibilidade aí através do Tanasa, né? O Tanasa é pago? O Tanasa, sim, ele tem um custo por licença por AP. Isso é interessante falar. Às vezes o pessoal... tenho que pagar a licença do Access Point, né? Só que quem instala isso numa empresa, né, esse integrador, ou até mesmo esse provedor que presta esse serviço, geralmente ele tem um contrato com esse cliente. Então, a gente chama isso aqui de oferecer o Wi-Fi como um serviço. Então, você não vai vender essa licença para o cliente. Ele vai pagar a mensalidade para o integrador, e o integrador, dentro dessa mensalidade, vai colocar o valor da licença lá do Tanasa e tá tudo certo, né? Então, o cliente ele não precisa comprar essa licença. Ele pode comprar isso como um serviço de gestão do Wi-Fi, que o integrador vai lá e faz essa configuração para ele de qualquer lugar. O Tanasa é em nuvem também, então dá para fazer isso de qualquer lugar, né? Boa, obrigado. Valeu. Estamos chegando aqui ao final, nosso tempo está chegando no final, mas temos algumas perguntas interessantes aqui ainda. O Sérgio está falando o seguinte: o governo está com um projeto para as escolas, requerendo AP de até 100 acessos instantâneos. Qual equipamento atende a essa demanda? Nesse caso, já é solução corporativa
AP310, 360 em 2.4. Só que é importante que num projeto desse vai ter muito tráfego, então já considere colocar a solução AC. Aí tem que ser AP1350 ou AP1750. O 1350 é para 350 conexões simultâneas e o 1750 para 500 conexões simultâneas. Fantástico. Putz, mas é muito? Não, é porque você quer oferecer banda também, não só quantidade de dispositivos conectados, né? Fantástico. O Valmir está perguntando o seguinte, já tem roteador para check-in no Instagram? Então, o roteador, dentro da interface, como a gente falou, né? Dentro da interface do roteador, o check-in é somente via Facebook, mas através do Tanasa, você consegue fazer o login a liberação da internet através do Instagram. Lucas Damasceno, nosso colega lá de Paulo Afonso, está perguntando, tem um plano de internet de 100 MB, mas no Wi-Fi só chega entre 40 a 60, sendo que meu celular suporta 5 GHz e é AC. Onde estaria essa diferença? No celular ou no roteador? Bom, se o celular dele é AC e o roteador dele é AC, ele precisa ver se ele está conectado na rede 5 GHz. Porque, às vezes, o roteador ele é dual band, no caso do RF1200 e do RG. Eles são 2.4 e 5 GB. Então, ele tem as duas bandas e eles criam a banda, redes diferentes. Então, às vezes, o celular é 5 GB, o roteador só que ele está conectado na rede Wi-Fi em 2.4 do roteador. Aí ele não vai conseguir mesmo o desempenho do 5 GB. Os Twibs, que são tecnologia mesh, que faz essa mudança automática, né? O Twib você já vai conectar na melhor rede. Então, se você ele mesmo percebe isso e muda automático. Se você vai se afastando e o sinal em 5 GHz some, você conecta em 2.4. Então, você continua conectado. Rapaz, eu sou fã dos Twibs da Intelbras, tecnologia mesh. O Twib, ele cria uma rede só, né? Então, você não sabe qual que você tá. Ele te coloca na melhor. Já os outros, ele cria duas, aí você tem que definir qual que você vai estar conectado. Aí se você se afasta, você tem que sair de uma e entrar na outra, né? Exatamente. Entendi. O Luan está perguntando, a Intelbras já possui alguma ONU com Wi-Fi, com Remotize ou Customize? Ainda não. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor, Thiago, claro. Vamos lá. Sobre os Twibs que você comentou agora, eu queria só confirmar com o Fabrício qual é a quantidade de Twibs que a gente consegue interconectar. São 6 mesmo? São 6, exatamente. São 6 Twibs por rede mesh. Então, você vai colocar o primeiro, aí você consegue colocar mais 5. E dentro dessa rede, você consegue colocar até 60 dispositivos conectados. Ou seja, celulares e notebooks. Essa questão é bem comum. A gente fala 60 dispositivos conectados, mas a gente fala 6 dispositivos. Então, 6 são Twibs, produtos dentro dessa rede, e essa rede suporta 60 dispositivos conectados simultaneamente. Aí, Erlan, qual a cobertura dessa rede lá com piscina olímpica, acho que essa é a melhor solução. Coloca 6. Minha internet caiu, gente, mas voltei. Desculpa aí. Tranquilo. Thiago, mas você conseguiu ouvir a resposta do Fabrício? Na verdade, não. Na verdade, só o início. Mas eu entendi que são 6 no máximo. E dentro dessa rede com 6, a gente consegue conectar 60 dispositivos na rede. Isso aí. E aí já é uma outra dúvida também, né, Fabrício? Porque se a gente usar apenas um Twib, ele gerencia 60 conexões. Sim. Mas se a gente utilizar 6 em uma rede mesh, vai continuar com os mesmos 60 conexões. Isso, se você colocasse 6 e fosse 6 para cada um, daria 360 dispositivos conectados. E aí você teria muito gargalo, digamos assim, em vários pontos da rede, se você desenvolvesse uma rede para 360 dispositivos com o mesh, né? Então, continua essa capacidade ali na rede. Bacana, essa informação eu não sabia, não. Muito bom estar aqui, por isso que a gente tira dúvidas importantes. E Thiago é uma referência lá em Feira de Santana, um cara estudioso, conhece muito, é fã da Intelbras. Então, Thiago aparece nas nossas lives de vez em quando, né? Ele é muito participativo aí, muito atuante, né? Fabrício, obrigado aí, ainda falando do Twib, você falou que uma rede a gente pode colocar 6 Twibs. E qual seria a cobertura total disso aí? A cobertura... eu tenho o número dos pares.
E aí a área de cobertura total dos 6 vai depender do ambiente, da quantidade de barreiras. O par de Twib Giga, por exemplo, você consegue 360 metros quadrados. Um Twib Giga você consegue 180. Isso no ambiente ideal, tá? Considerando a quantidade, uma propagação do sinal boa. Pode ser que no ambiente você não tenha essa área de cobertura porque você tenha muitas barreiras ali, muitas paredes muito grossas. Então, isso é uma estimativa da maior parte dos ambientes que você tem. Então, um desse são 180 metros quadrados, esse é o giga. O fast, cada um deles cobre aproximadamente 100 metros quadrados. Então, o kit são 360, o kit de fast aproximadamente 200 metros quadrados. E aí, essa área de cobertura total, você vai adicionando nós, só que eu não posso dizer que são 6 vezes 180 metros quadrados, porque depende de como você vai dispor eles nesse ambiente, depende da quantidade de barreiras e tudo mais, entendeu? Ok. A última, pessoal, que já chegamos no nosso horário aqui. O Lucas Damasceno, lá de Paulo Afonso, está perguntando qual seria a diferença entre o RF301K e o IWR3000N? Somente a quantidade de portas? Fala aí, esses dois campeões de vendas, esses dois modelos de roteador. Hoje a gente só tem o RF, né? Hoje o produto em linha é o RF301K, é a solução mais em conta que a gente tem. Eles eram, digamos assim, similares, né? O IWR3001, o IWR3000, o de duas IWR3000. Da IWR3000, eles eram similares, né, na questão hardware e tudo mais, muda a quantidade de portas mesmo, né? Esse daqui tem só 4 IWR3000N, que é o branquinho de 2 antenas. Isso. Boa. Esse daqui ele tem 4 portas, o outro tinha 4 portas LAN e uma WAN, mas teoricamente, né, o desempenho, a quantidade de banda, os planos de internet oferecidos por um dos dois são ali aproximados, né? Não tem muita diferença, não. Talvez tenha uma ou outra diferença lá no datasheet, mas, de maneira geral, os dois são similares. Valmir, roteador no modo bridge, quais são as vantagens? Depende do cenário dele. O roteador em bridge, a autenticação, né, vai estar, se for um cenário PON, GPON ou EPON, ou rádio, né? Se o roteador estiver em bridge, a autenticação vai estar no rádio ou na ONU. Se o roteador está em modo roteador, a autenticação PPPoE vai estar no roteador. A vantagem de você usar ele no modo roteador, eu vou chamar aqui de uma vantagem, é que como o roteador vai receber o IP na WAN, você consegue fazer o acesso remoto dele através desse IP que ele recebeu no PPPoE, se tiver ativado o acesso via WAN. Se o roteador, digamos assim, né, quem está autenticando, o roteador está em bridge, quem está autenticando é o rádio ou a ONU, o acesso vai ser via WAN, vai ser nesse dispositivo. Então, depende. Não diria que tem o melhor ou o pior. Tem cenários e cenários. Depende de como você quer operar na sua rede. Ok, pessoal. Vamos partir agora para o nosso sorteio do barril de chopp da Heineken. A brincadeira que a gente bolou aqui no meio do nosso papo. Então, Érica, como é que tá aí? Já tem o sorteio preparado aí para acontecer? Érica, alô, Érica. Ok, já temos um ganhador. Começa com Rob e termina com Reis. Rob Reis! Enquanto Érica não aparece aí, quero convidar vocês para o Papo Reto da semana que vem. Vai ser de CFTV. A gente vai falar sobre novas oportunidades de negócios com foco em inteligência artificial. A H2I já tem uma sala de projeto. Temos, além de todas as câmeras, toda a solução que a Intelbras oferece, temos as câmeras especiais. Câmeras de reconhecimento facial, contagem de placa, enfim, contagem de pessoas. Podemos oferecer a solução térmica. Enfim, tem muita coisa aí para oferecer. Vai ser dia 21, sala em Salvador, 19h30. Essa sala é em Salvador? É em Salvador, Thiago.
Ah, eu quero conhecer essa sala. Por favor. Inclusive, vai estar à sua disposição. Sei que você está em Feira de Santana, mas assim, vai estar à sua disposição para quando você quiser mostrar uma câmera dessa funcionando para o seu cliente. Aí, em Feira, você não precisa necessariamente se deslocar para cá, não, tá? De onde você estiver, você pode nos acionar para disponibilizar isso para o seu cliente aí. Bacana, show de Mas, de bola, qualquer forma, obrigado. vai ser sempre muito bem-vindo aqui também, quando você quiser vir. Tem uma coisa que eu quero Obrigado. falar sobre essa questão de sala de projeto, gente. Assim, ó, até para dar uma desmistificada, esse discurso eu tenho feito para os vendedores. A sala de projeto, ela é uma sala para projetos que englobam a integração de todas as unidades da Intelbras. Ali você vai ver as câmeras, óbvio, que CFTV, mas você pode desenvolver um projeto com CFTV ou com segurança eletrônica, controle de acesso, comunicação e também redes. Porque sem redes, nada funciona nessa vida, entendeu? Vamos lá, cola na H2I, cola com o Vilmar, cola com a Irlan, com o Leandro, que é o top aí dessa questão, e vocês vão ter um apoio total aí da H2I, tá bom? Fica à vontade. Boa, Robert, valeu. Érica, você já está ouvindo? Oi, agora tô. Deu um probleminha aqui, eu não estava conseguindo ouvir. Tá legal. E o que eu perdi? Não, tá na hora do sorteio, eu tava aqui esperando você. Ah, pronto, agora. Deixa eu ver se eu já estou conseguindo compartilhar a tela. Legal. Guilardo, coloca para poder compartilhar a tela para fazer o sorteio? Já tá ok, Érica. Obrigada. Todo mundo vendo? Sim, inclusive o Vitória tá perdendo. Também tô vendo aqui. Ah. Sacanagem. Certo, pessoal. Então eu vou iniciar o sorteio, tá? Coloquei o nome de todo mundo aqui. Vamos lá. Faltou o meu. Faltou não. Faltou sim. Não Thiago viu o meu Porto tá aí, ali? não, Érica? Olha aí, Thiago Porto, viu, Érica? Eita, Jair foi o vencedor. Já. Jair tá na live? Ainda? Tem que estar presente, hein? Tem que estar presente e tem que curtir o Instagram. Dá um ok aqui no chat, né, Érica? Para poder... Ou liga o microfone aí e fala que tá aqui. Deixa eu verificar se ele tá. Jair e Jaia, né? Tem alguma coisa em comum aí. Jair, Jaia. Isso é coisa de flamenguista, né, rapaz? Só pode ser, só podia ser. Jair, ele tá na live. Jair, já curtiu o Instagram da H2I? Ele. Eu vou sortear outro então, tá? Outro. Pula. Ok, vamos nessa. Thiago, é o seu nome aí, Thiago. Ali tá Thiago Gifone, viu? Não tá Thiago Porto, não. Tem, Eu ele vi tá ali, como eu vi ali, Porto ok, 10. tá como Porto 10, tá bom, ok. Esse barril de show vai ser meu agora. Thiago Gifone também, Alexandre parceirão aí. Martins. Tá na live ainda? Alexandre Martins. Tá Pessoal, na live. se alguém aí, é só habilitar o fone para falar, tá? Talvez esteja ouvindo, mas não consiga falar. Tem que habilitar o microfone para poder a gente escutar. Tô na live, viu? Opa! É Alexandre de Nilo Peçanha? Exatamente, sou eu próprio. Olha o homem aí, ó. Rapaz, Parabéns. que cara sortudo, viu, rapaz? Meu nome nem tava aí, pessoal. Parabéns, Guarde meu viu? barril de Parabéns. chopp aí, viu? Pode Que deixar. bom. Que eu vou Tá buscar. guardado. Tá guardado. Combinado. Rapaz, coisa boa. Pronto. Valeu. Pronto, Alexandre.
Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Eu tô ouvindo o roleplay, A presença aí de Rob Reis, da nossa equipe aí, pessoal de Santo Antônio de Jesus, de Alagoinhas, eu vi aqui, de Paulo Afonso, Juazeiro, Feira de Santana. Então, a nossa galera aí compareceu em massa. Convidar vocês para o bate-papo, Papo Reto. Semana que vem vai ser de CFTV, como eu já falei. Foco em inteligência artificial. Agradecer a presença de Fabrício Araújo. Esse cara é craque do nosso mercado de redes, nível nacional. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Um abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Fabrício, obrigado, meu irmão. Valeu, contem sempre Valeu. comigo. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. PH2i, mais uma vez se destacando aí. Presença total aí. Show de bola. Valeu, Rob. Obrigado. Abração. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado aí, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, Fabrício.